Olá, eu me chamo Thaís Tonin, sou uma mulher branca, estou usando uma blusa preta e estou em frente a uma parede de tijolos. Eu tô aqui para apresentar o trabalho intitulado Falo sobre mim mesma porque sou o assunto que conheço melhor. Narrativas de mulheres com deficiência sobre violência intrafamiliar. Olá, meu nome é Johanna Tavares Lopes, sou uma mulher negra, visto uma blusa preta e estou em frente a uma parede cinza. Eu vou falar um pouco dos objetivos dessa pesquisa. Como objetivo geral, nós estabelecemos o de co-construir os sentidos produzidos sobre violência intrafamiliar e suas possibilidades de superação nas narrativas de mulheres com deficiência através de uma visão interseccional. Como objetivos específicos, nós estabelecemos 3. O de reconhecer as narrativas dessas mulheres como instrumento político de reconhecimento de direitos, analisar os efeitos que o ciclo de violência pode causar nessas mulheres e identificar nessas narrativas os atravessamentos relacionados ao capacitismo e ao machismo. Nesse trabalho, nós escolhemos relacionar as narrativas das co-pesquisadoras com as obras da artista mexicana Frida Kahlo, que teve poliomielite na infância e por isso teve encurtamento em uma das pernas, e depois, na adolescência, sofreu um acidente de bonde que causou diversas fraturas na região da bacia. Frida expressou toda a sua angústia, toda a sua narrativa, toda a sua história através de uma forma de linguagem, que foi a sua arte. E por isso nós escolhemos relacionar as análises com suas obras. Nosso trabalho foi embasado no construcionismo social, que é um modelo teórico que vem falar sobre a construção e atribuição de significados ao mundo a partir da linguagem e das relações sociais. Então, quando a gente pensa nessa construção de significados sobre o fenômeno da deficiência, podemos voltar lá para a Idade Média e ver essa questão religiosa que fala sobre a impureza da alma, sobre o castigo dos pecados através de alguma forma de deficiência. Caminhando mais um pouquinho na história, podemos ver o modelo biomédico, que vai enxergar a deficiência enquanto uma dificuldade a ser superada. Agora eu vou falar um pouco sobre feminismo interseccional, que foi uma das nossas bases para a fundamentação teórica. A Cotirene compreende o termo interseccionalidade como posicionamento do movimento feminista negro diante das opressões sofridas pela sociedade cis-heteropatriarcal. Além disso, a partir de Nogueira, nós compreendemos que o gênero não deve ser visto de uma forma isolada, que a nossa identidade é interseccional e que o gênero está totalmente relacionado à nossa classe, à nossa raça, à nossa orientação sexual, à nossa capacidade física, e que a gente precisa compreender e estudar essas interações dessas categorias. E entender também que as nossas opressões, as opressões que sofremos, se interrelacionam e com isso acaba criando um ciclo de violência e que, em prevalência, a parte que mais sofre são as minorias. Agora, compreendendo sobre a violência intrafamiliar, de acordo com Passos, a violência intrafamiliar pode ser compreendida como a transversalidade de vulnerabilidade, onde as relações de poder asseguram a dominação de uma classe sobre a outra e que isso é fator desencadeador de diversos tipos de violência. Embasados nas epistemologias construcionistas sociais, nós entrevistamos 3 copesquisadoras, através de um roteiro de entrevista relacional. Essas copesquisadoras, aqui no trabalho, tiveram nomes fictícios inspirados em outras mulheres com deficiência importantes nas suas áreas. Então, a partir disso, nós construímos um mapa dialógico. A partir dele, a gente conseguiu analisar 3 categorias, que foi o que trouxemos aqui relacionando com as obras da Frida, e vamos ver agora. Unos Quantos Piquetitos. É a obra de 1935, que a gente traz para falar um pouquinho sobre os sentidos produzidos sobre violência intrafamiliar. Essa obra ela foi pintada quando Frida leu em um jornal o assassinato de uma esposa cometido pelo próprio marido. E quando questionado do porquê ele fez aquilo, ele respondeu que foram só algumas facadinhas. Então Frida ficou indignada com essa situação e resolveu pintar esse quadro. As falas das copesquisadoras que vocês podem ver agora, elas vão conversar um pouco com essa questão dessas instituições que perpetuam esses ciclos de violência. E essa fala da copesquisadora Ana, ela vai problematizar justamente a questão da instituição familiar. Então, relacionando essas questões das perpetuações e das manutenções das formas de violência, a gente pode voltar um pouquinho lá na obra Unos Quantos Piquetitos e observar o quanto essas naturalizações e perpetuações levaram o marido a crer que o assassinato da sua esposa e a violência cometida contra ela
seria, de certa forma, natural, que teria uma justificativa. Bloquear o Mediu foi a obra escolhida para análise dos atravessamentos relacionados ao capacitismo e ao machismo pelo motivo de trazer à tona alguns aspectos da vida da pintora que são pouco explorados, como o da sexualidade. A partir da análise das narrativas das nossas pesquisadoras, foi possível compreender a percepção da sociedade para com essas pessoas, que é uma percepção infantilizada, uma percepção assexuada, onde essas pessoas não têm a capacidade de criar ou ter algum vínculo afetivo. Além disso, foi possível também perceber as opressões em que essas pessoas sofrem, né? Gomes traz que os problemas em que essas pessoas com deficiência sofrem não estão relacionados às suas limitações, e sim à exclusão social em que elas sofrem. Outra coisa relacionada às opressões são o padrão de beleza, né? E aí a gente traz o termo corponormatividade, que compreende um corpo normal, um corpo que coincide com o padrão em que a sociedade espera. Então, a partir do momento que você não coincide com o que a sociedade está esperando, você sofre opressão. As pessoas com deficiência são mais do que a deficiência, não são apenas a deficiência, mas elas não são vistas desse jeito. Elas são invisibilizadas, são desconsideradas apenas pelo simples fato de não coincidir com o que a nossa sociedade quer. Mas até quando isso vai acontecer? Então, para falar um pouquinho sobre as possibilidades de reconhecimento político enquanto sujeitas de direito, nós trouxemos a obra Árbol de la Esperanza, Mantente Firme. Nessa obra, Frida se retrata em uma maca com gessos e do outro lado da tela ela se retrata com um vestido deslumbrante, imponente, e ela pintou esse quadro depois de mais uma das suas cirurgias que não deu certo. Então, nessa análise, a gente vai para Butler para falar um pouquinho sobre a constituição política dos nossos corpos através da vulnerabilidade. Essa fala de Ana, ela vai conversar diretamente com uma reflexão sobre quais corpos seriam dignos de existir, de viver, de estar nas ruas, né? Então, para ela, o simples fato de estar nas ruas, de ser uma profissional, né, da sua existência, já é um ato político. Então, a gente fecha com essa fala da Laura, que vai romper um pouco esses marcadores sociais da deficiência enquanto um problema, algo a ser superado, né, lá do modelo biomédico, e vai trazer um pouco isso enquanto uma possibilidade de reconhecimento enquanto sujeitas de direito, enxergando o seu corpo, a sua existência enquanto político. Então, voltando um pouquinho para relacionar novamente com Árbol de la Esperanza, Mantente Firme, a Frida, ela traz nessa obra um enfrentamento às questões do corpo, às questões do concreto do corpo, mas ao mesmo tempo construindo essa narrativa de superação, assim como as nossas co-pesquisadoras. Agora, concluindo a nossa apresentação, nós compreendemos que os sentidos produzidos sobre violência intrafamiliar destacam a questão da naturalização acerca das violências, através de um modelo social de família que reforça as relações de poder. A partir das narrativas apresentadas pelas co-pesquisadoras, a opressão está presente nos diversos âmbitos de suas vidas, promovendo a invisibilização das mesmas. Percebemos que os sentidos produzidos através dos marcadores sociais, que estão atrelados às vulnerabilidades e às possibilidades de superação dessas narrativas, através do reconhecimento identitário e das formas de empoderamento presentes nas lutas do dia a dia das co-pesquisadoras. A costura das análises das narrativas com as obras de Frida Kahlo nos permitiram um olhar sobre as significações através das palavras das co-pesquisadoras e das pinturas de Frida, formas de linguagem que constroem um olhar sobre as próprias vivências e interseccionalidades. Frida pinta e nossas co-pesquisadoras falam sobre si mesmas, porque são um assunto que melhor conhecem. Nessa brincadeira com as palavras, focamos o protagonismo de todas as mulheres que de alguma forma atravessaram essa pesquisa. Agradecemos.